Agora quase 11h30 que eu consegui vir depositar o dinheiro do tênis, avisando o Thiago, um desconforto muito grande, doido para tomar um banho, lavar a cabeça, Carol não foi. Aí tem toda aquela teoria da, né? Ah, ela tá desanimada, de não viria, aquele dissimulamento que tem a ver com sacar, o dia do pagamento, deixar de faltar por questão de etiqueta, ou não falar situações que ainda implicam, não veio porque tá sentindo isso, aquilo, tudo que tem que degenerar o meu trabalho, manter vantagem sobre as outras pessoas e responsabilidades totais, né? Que impliquem que eu tenho que rebaixar ao máximo e as outras pessoas ficarem, né? Na minha cabeça. Entre o que viram protocolos e tal, mas mesmo assim fiz o atendimento. Aí tô indo aqui, depois eu compro queijo, levo pro trabalho. A comida que eu levei ontem, a Luciana revirou tudo aquilo lá, comi um pouco, não tá, sei lá, depois que não tava bom, já tava de barriga cheia, larguei pra cachorrinha branquinha que eu não vi. Hoje cedo eu joguei tudo no lixo. Ei, queridos, tudo bem? Joia? Deixa eu entrar aqui nesse supermercado também pra mandar pra Thiago. Ele é o pai do Lucas. Passei na frente da padaria, mercadinho. Ou seja, um monte de situações, um monte. Chegou o queijo, vamos pegar um de uma baratinha, mandar pra beleza agora. Deixa eu ver aqui menor. 33. Ah, 33,50, 35, 33, 35. Amarelo. Lava bem. Obrigada, querido. Trabalho. Trabalhar. Segura é osso. Muito obrigada. Obrigada a você. Não, obrigada mesmo. Quem tá ali dentro é o Isaac. Isaac
Ou seja, tamanhas situações, né? O que é a situação do atendimento, dissimulamento das coisas, aí o telefone respondendo ao Thiago, que ele pagou com o dinheiro dele, e eu querendo logo depositar o dinheiro na hora que eu falei. Não conseguia malhar, malhei, mas sentindo não malhar, sentindo as assimetrias, as coisas que... O inferno ficou malhar naquela salinha, um calor demoníaco. Não consegui dormir, já era 2 horas da manhã, 3 e pouco. Uma barata me acordou, ainda que ela não chegou em mim, eu diagnostiquei ela longe. E aí eu tive que escrever no meu celular. A Diana falou que tem que dedetizar aquilo lá. Mesmo assim, eu falei, meu Deus, ficar doente de novo. Aí, cachorro danado. Aí, um monte de lagartixa, já tem, então geralmente come barata, né? Aí eu vi um mandando porque eu varri o quarto, só que o quarto não é limpo. E ele é cheio de lixo em volta. Eu puxei aquelas TVs que ficam na direção da minha barriga, aquelas câmeras, tudo que fica aberto. Eu não lavei banheiro, esses dias, não. E o colchão fica, né, de frente pro vaso. Então quer dizer, uma vida de dormir infernal. Eu recebi os esteroides lá na porta, ele acordou para ir trazer para mim, ele tinha dormido, né? Então eu recebi, são bem à vontade, né? O Tec Ponto olhando lá em cima, que tava bebendo, tava lá em cima. Aí temos o caso da Ana Gil, com as coisas que vão para a internet hoje ainda. Praticamente 24 horas tardia, entre as coisas que entram aleatoriamente, né? Os vídeos mais curtos vão entrando primeiro, vai misturando tudo. Tem coisa que tem Facebook que não tá no YouTube, né? Que tá em aberto, sobra tentar, né? Meu celular trava, fica... Então, tem hora que eu esqueço de tirar ele de um lugar, lá no que ele pega e trava. Ele pega e tira de um negócio que não sai do outro. Aí ele cheira e aquilo trava, eu tenho que, né, mexer em tudo. Voltando a falar da aula e retomando todas essas coisas de agora. E esses pontos tais, né? O que é essa relação do CREF, a gravidade do CREF, onde cobra, onde não cobra, e toda a falcatrua, inclusive com os que tem, que são selecionados para fazer o que quiser. Você vê como é que funciona, né? Da mesma forma, a documentação toda irregular, como uma estagiária que eu não era, trabalhando sozinha quando eu cheguei, com todos eles me pisando, dizendo que podia fazer o que bem quisesse, nenhum deles trabalhando em nada, me oferecendo um salário de nem estagiário, com aquela papelada lá toda irregular, que sobrou pegar, né? Não tinha mais ver a tamanha quantidade de criminalidade. Retomar todas essas coisas. Vamos aqui, eu tomar banho, lavar a cabeça. Eu fiz o aquecimento com 1 quilinho de cada lado algumas vezes. A Vilma o tempo todo em cima. E irritada, é lógico que ela não vai malhar comigo, já está um sistema de ameaça que tem uma conexão direta com a conversa dela. Tipo, né, o meu nome é sagrado, é bem claro que tudo era muito explícito, mas nós temos um poder aqui dentro. Meu marido me dá um poder, temos poder que podemos destruir você mais uma vez, estamos fazendo seu controle, praticamente isso. E o tempo todo dizendo em destruir a mulher, cadê a mulher, onde está a mulher, se eu vi a mulher que está com ele. Ei, querido, tudo bem? Joia? Que ele tá com ela, ele tá com ela em algum lugar, tá usando meu dinheiro, me usou para isso aqui. Eu falei, pois é, né? Para você ver que de fato você andava e dava cobertura em tudo. E na verdade você sabia de tudo que ele fazia, eu falei com ela. E as pessoas falam da mesma forma que você tá falando com a mulher. Ele tem algum caso com ela? Tem sim. Quebramos o pau, eu sei disso, eu sei daquilo. Falei com a mulher, eu quero destruir ela, eu quero contar pro marido dela. Mas você não falou que o marido dela faz também? Mas eu, ciúmes, enquanto professora que pagou tudo, que fazia isso, o negócio não ficou nem um pouco pequeno. Todas harmonizando, gastando o máximo. Não comentou mais sobre personal e eu também não quero. E isso. Detalhe que eu perguntei, né, para o seu Oswaldo, falando sobre... O senhor já malhou, não sei se ele pensou que eu queria dar aula para ele, eu acho que não. Falei, uai, o senhor já malhou na academia com o Peterson. Sei não quem é, eu falei, eu conversando com ele, pensando que o senhor já tinha malhado lá. Ele estava malhando na academia. Simplesmente ele não respondeu. Falou que não conhecia, falou que não sei o quê, tudo muito
enquadrilhado, muito suspeito. Aí logo entrou uma preocupação enorme da dona patroa dele estar malhando lá e que o Papo Vilma estava correndo. Ela não dá conversa, ela é bem dissimulada e corre. Eles não gostam de pobre, eles não gostam de um monte de coisa, de dar conversa por um monte de coisa, a ponto de ficar meia hora no telefone, mais de uma hora, perguntando se ele não estava ouvindo quando estava conversando comigo. E relações estranhas, ele tá embaixo. Aí que depois imaginava que eu poderia ter contado alguma coisa para ele, que ela falou, Deus me livre de implicar, se chegar no ouvido dele, pensar que eu teria alguma coisa a ver com isso, pelo fato de ser amiga dela. Ficou um trem bem, aí num dia aconteceu alguma coisa lá embaixo, que ele gritou comigo, com todo mundo. Ela criou uma situação para ligar, num outro horário, para saber se eu estava, se eu tinha soltado alguma coisa para ele, ou se tinha a ver com isso, o que vocês estão conversando, tudo muito suspeito, que implica em planos das mulheres que sabem que eles pagam e botam eles para pagar cada vez mais, que eles são machistas, criminosos, traidores, tudo isso aqui, mas que elas têm altos planos e vidas virtuais e muita estratégia de fazer o marido, inclusive, aproveitar alguma coisa pornô, privê, virtualizar entre exposição, bebida e blá blá blá. No final termina cada um na sua noite no seu quarto com uns planos tais. Isso é uma trama muito comum aqui dentro dessa cidade, é uma treta perigosíssima, que tem a ver com muita coisa, e eu venho captando isso, e temos que ser controlados e ser bode de todos eles, por uma quantidade de coisa absurdamente grave. Então hoje trouxe todo mais um contexto de situações, né, que nós temos que recolocar em pauta. Aí olha, eu cheguei em casa agora, meio-dia, toda suada, doida para tomar banho, ainda que eu passei sabonete, ainda que eu molhei o corpo, molhei não conseguia começar a malhar. As mulheres tudo ali em cima, dando aula por conta própria, e chegou a outra mostrando o rosto, ou querendo ser vista, vigiando se a outra menina não estava na academia, mas que o nome dela é sagrado, que ela não vai aceitar o fato, porque ela perdeu ele enquanto personal e não está tendo controle do que ele está fazendo. A mulher tá assim, louca de ciúmes, porque ele está sendo acobertado pelos caras, está se beneficiando, a mulher do supermercado. E eu acompanhei todo o tempo, ela buscando a outra, entre minhas idas e vindas do supermercado, tudo, porque implica que eu fui ameaçada com muita largura, envolvendo todas as instituições, e eles têm envolvimento com o tráfico, né? Com desvio de verba variado, toda uma informação aqui vale uma nota. Então eu vim rastreando, eu fui linchada. E outras câmeras, ele gravando embaixo de câmeras. E ele usou o recurso daí, então nós temos uma pauta, que eu nem esperava gravar isso hoje. Começou a malhar ali na paralela, entrando para lá e para cá. Ele não está com mulher alguma, mesmo que esteja. Eu disse, eu vou pegar o seu número. Ele já tem o meu número, porque ele que passou com o Marcelo. Ele teve um adestramento no final, que ele queria. Quando ele me proibiu de trabalhar, eu ia malhar. Falei assim, vai parar tudo de novo? Você pode ir com a sua namorada, seja com quem for. Eu queria ir só umas 2 vezes na semana no máximo, para não perder demais e manter o ritmo. Aí ele começou a falar toda a forma de pornografia, perto de aluna, me destratando, coisas muito tenebrosas que eu tomei por decisão não pisar mais ali. E falei que podia voltar o maior apocalipse do mundo, se sobrasse só nós dois. Ele ia morrer virgem, que é melhor a mulher dar para um cachorro em qualquer lugar, que ele é um cara que não vale nada. A cara dele continua de psicopata, dissimulado. Ele provavelmente vai ameaçar umas e outras se ficou com alguém, já tentou isso, aquilo, ou baixa a marofa dentro da casa dele, porque a gente entendeu que a coisa é grande. E ele não está com aquelas todas, inclusive, que passaram na mão dele, estão vigiando entre os grupos das golpistas totais. As Marias da Penha não são contra eles, muito pelo contrário. É uma relação institucional e coisas muito grandes aqui dentro, tanto que ele teve uma cobertura tão grande, que eu vou retomar essa colocada aí, porque eu coloquei no outro canal e tem coisas aí dentro e tal. Então, entre aspas, né, eu falei, é hoje, começou a entrar ali, eu tô cansada, suada, e eu fiz, né, a música 1, que definitivamente é aquela da WhatsApp lá, o WhatsApp, entre que estava liberado o Mohamed, porque entrou todo um contexto de situações, estava desbloqueado, porque eu falei que eu ia querer justiça e todo mundo que me ameaçou de uma forma ou outra, então ele
eu deixei ele ver, conversar comigo e ficou me olhando, e ficou assim, falando um monte de coisa, eu colocando um contexto, e o Pedro estava transitando para lá e para cá, que era aquele que parece com o Bolsonaro, que eu falei, que ele ri com a cara a porca igual. Na hora que eu estava falando do final, foram várias horas que ele ficou olhando, como a Vilma criou todo um contexto, e elas querem me apontar como a lésbica delas, ou que assim seja, porque elas não querem me ver com um homem que seria muito pior. Implicou dele ligar, eu tinha desbloqueado o negócio e fiz entre aspas, deixar que visse que eu estava falando com um homem. Porque tem uma trama muito grande que implica, inclusive no dia que eu pedi para sair dali, as coisas que eu fiquei de falar. Então eu fiquei à noite, né, esperando o cara me entregar o negócio, vir para pagar logo, para não ficar com o dinheiro perdido na bolsa. Já tinha o dinheiro do tênis que eu tinha que pagar, o dinheiro da calça tá aqui. Aí eu perguntei se a mulher entrega para mim, ou eu vou quarta-feira lá buscar. Se ela não puder entregar no hotel que o dinheiro tá comigo, eu vou pagar à vista. Ela falou que vai separar para mim, porque eu pensei que ela ia lá, ela ia passar o cartão e eu ia dar o dinheiro para ela. Aí eu não sei se a menina pode entregar, mas já estava tudo certo e depois ela não leu mais, né? Eu liguei também, não atendeu, então tipo, não ia querer trazer, né? Mas eu justificando que eu vou pagar e que eu quero a porra das calças. Tudo ao mesmo tempo, respondendo o Thiago, falação da coisa, situação da Vilma, ou seja, não comentou mais, ela estava gravando minha relação profissional, isso tudo, me linchando como muitos há muito tempo, porque tem relação com o marido dela, com as gangues gigantescas dentro da cidade, e eles sabem tudo que as mulheres deles fazem. E ela estava ali, ela estava indo em vários horários. O único dia que eu fui à noite ela estava ali também. E ela estava, inclusive, no dia que o Marcos pendurou em mim, que aconteceu aquele negócio, todos eles me linchando. A primeira coisa que eles queriam, tanto a Natália quanto ela, a Natália está igual uma tripa, Eliezer cacetando ela, querendo forçar a barra com um monte de coisa perto de mim. Um dia que viu que eu atendia a então cheio de droga, isso aqui, uma coisa só, estava lá hoje. Hoje estava ali agora, já está atendendo os alunos do Marcos, aquele casal que um falou que vai ter a netinha, estava ali atendendo agora. Eu vi hoje aquela menina estava ali com a namorada dela e entra atender, que parece a Thaís Arbelos, algumas. O outro deve ter ido muito cedo, o Marcos largou todo mundo para lá. Ela ficou o tempo todo, ele está completamente apaixonado por ela, eu estava sendo ridicularizada, eu bancando tudo, a mulher tem desespero, aí foi mexendo no rosto, o marido sabe totalmente de tudo. E provavelmente é o patrocinador de muitas coisas grandes aqui dentro, né? Muito, então ela gravando conversa, meu estilo de trabalho para levar, para me denunciar, para falar isso e aquilo. Quem está atrás de buscar todos os continentes e buscou de fato todos os lugares para falar isso que estava sendo feito sobre mim, sou eu. E ela deixa bem claro, tipo, sou eu e meus interesses sexuais, pessoais, perante o relacionamento que ela tinha com ele, porque ela tinha total liberdade do marido de patrocinar tudo, toda a relação com ela, todo mundo sabe, a cidade inteira sabe, não tem a menor condição deles não ter tido. Aí ela falando, aquela Diana aí, usando o critério de ameaçar, que já aconteceu com o Sônia, que não botou o nome da Diana, que aconteceu na cozinha, queria botar o meu nome e ficou gravando para levar isso e aquilo, porque implicava num monte de coisa entre eles, dentro dessa cidade, para mais me linchar, e né, em situações que eu tive gravadas aí para trás. Ela meio que me ameaçando, isso você não falou, levando coisa pra vir, eu falei isso, tô falando isso de novo, tô isso e aquilo, até esticar o negócio do processo com um pedaço do Marcos, assim, o nome dele não, deixa pra lá, não sei o que, mas levou pra todos eles. Coisas muito graves, que todos eles iriam, não me deixa sair dali pra levar a fazer esse diagnóstico paralelo, que é retomar todas as situações que eu volto a falar mais uma vez. Então ali eu parei para conversar porque eu não conseguia malhar, ficava ouvindo a música, ela malhando, ele em cima de mim. Nenhum momento ela não vou fazer hoje não. Já tinha conversado com a dona patroa e criando a trama de todas as situações e que finge que nada está acontecendo lá no hotel. Todos eles me linchando, entendeu? Por causa das putarias, de como eles fizeram os relacionamentos e tem toda uma trama dentro da cidade. Aqui no cu de todos eles. Eu sei que eu ainda consegui fazer esparramadamente, porque eu não conseguia, eu não senti dor muscular em si, eu cheguei a fazer com 1 quilinho de cada lado a música, né, Now Blonde, lá, sei lá, algumas vezes, a outra que eu tinha com a outra, hey now, aí meio que errava, eu não estava me adequando, que ajustar a nota que eu não repassei, aí eu passei o oie da salsa,
umas 2, 3 vezes de agachamento de peso corporal esparramado, entre a música de Beyoncé com carga. Achei num momento que ela era assimétrica em 7 inclinações, depois vi que não era. Fiz algumas vezes eu não fiz bíceps, tríceps específico de ombros, não fiz. Eu fiquei entre ir e vir nessa oia umas 3 vezes, sei lá, umas 3 vezes dessa né? Vários aquecimentos e isso, não fiz peito, não fiz ombros específicos, não fiz tríceps e bíceps, não conseguia. Todo mundo, essa música, não sei o que, a outra falando que vai dar aula para outra que nem a professora, que determinou o aplicativo, que fez não sei o que, todo deslocamento. O Tony estava o tempo todo procurando alguma coisa na internet, então a loira que estava andando com o Júnior estava ali dentro malhando, a meu ver não é ela, ou não vingou. Acho que com a outra também pode até ser que chega depois não tá com cara de que vingou merda alguma. O que eu também não tenho nada a ver com isso, mas o jogo da coisa como um todo, e fica a Kátia, o marido dela lá, que dá em cima em todo mundo, né, vigiando, eles curtindo isso daí, sendo que cada um tem vida paralela e levando para outra lá do alto Caparaó, a Kelly, ou a vingança total, que a primeira coisa é se o meu corpo foi destruído. Se eu não estou andando com os peitos para fora, definida, esse é o problema de todos eles. E, inclusive, nenhum deles nem filho para mulher tem. Eles querem a atração do proibido, do escancarado, de toda a tenebrosidade da academia. O próprio Tony continua com aquela cara que não muda, né? Ou aquela cara, né, entre falar da droga, ou fingir que virou um presidiário que superou isso, ainda que ele fala, ainda que cheguei compreendo, até porque, né, ele não tem nada a perder, né? Ele não tem nada a perder, o Chico cumprimenta, rodopiando, passou, cumprimenta de novo, aí tava aqueles caras lá do Banestes Mariano lá, os que estavam esperando pelo Fábio, não sei, o Felipe estava atendendo, não sei se era a Andréia, depois no momento lá que eu não vi, fiquei esperando a Samara, atendi só a Samara. Ai, que não tá conseguindo comer, eu ia ter a ficar do remédio, mas de manhã comi um pedacinho de broa de milho, que não tinha nada dentro de casa, que ia fazer compra ainda, que não teve tempo de fazer. Com aquela coisa que depende de empregado, parece que é associado um monte de desorganização. Vai fazer meu clareamento dia 12, para que tá marcado mesmo, são 3 sessões de 20 minutos, com 15 a 20, depois uma semana ou a outra no máximo, provavelmente comprar aquele negócio da internet, olhar e perguntou, falou que vai botar, harmonizar a cara dela toda, picotou o cabelo. A Carol viaja e fica fora na casa da família dela. Falou que a Carol é toda complexada, fica o tempo todo falando que é a mais gorda da academia, que é isso aí, tudo porque não foi naqueles dias que achou que eu tava cobrando a porra do dinheiro, que de certa forma, no começo do mês tem que pagar mesmo, mas eu não tava cobrando ninguém. Mas o que é o perfil, né? E quando isso mexe com pessoas que trabalham na rua, tem noção de, né, reivindicam bola de neve de situações. Então, esse dedo meu queimando com esse cravo aqui no dedo. Então, muita coisa acontecendo, eu irritada, que já tinha passado o tempo, já tinha estimulado, já tinha parado, um calor do caralho. Enfim, fui ali, paguei, vou retomar essas situações todas. Consegui gravar um pouco mais a coisa. Tentei resumir, falei, vou pegar por cima, não, vou pegar os pontos graves. Primeiro, não tem onde ter tido menos pontos graves. Ele pagou todo mundo enquanto ele pôde. Ele alega que sempre tem nome, cobertura na justiça, cobertura como doido. E mesmo ele ganhou cobertura para sair, quem implica em manter ele ali, manter um aluguel que subiu, na época já era 4.500, teve um negócio de até que ponto diminuiu para 4.350, e ele queria uma trégua na pandemia, que isso viria voltar para 4.500, porque uma vez chegou o negócio lá, o papel na minha mão, entendeu? Então eles estão todos avisados entre eles, tipo fazer um sistema enlouquecedor e dizer que eles não tiveram conexões entre eles. A meu ver, gente, não, o Oswaldo atravessou a rua e foi malhar. Diz o Peterson que não é com ele falou que nem Peterson conhece, não sei quem atendeu ele. Não foi Ian. Muito estranho isso aí. Uma hora eu vou perguntar, porque quem seria? O André não é. Não teria outro, o Elias não foi. Muito estranho isso aí. Sônia tá correndo de ir no horário que eu tô. Não vou atender mais ninguém, ou seja, eu também não quero atender Vilma, estava lá malhando, mostrando, forçando a situação, e meio que colocando ameaça. Não vai ficar assim, meu nome é sagrado, eu não me senti ser usada pagando. Eu falei, mas você vê, olha só como você está interpretando a situação com a mulher. Você está contando uma coisa que você nem vê, e aqui as pessoas veem tudo que ele fazia escancarado na rua e você não largava ele.
Todo mundo via, eu falei, a Diane não estava em si falando a situação de você, da criminalidade junto comigo, só que aí foi apontado o meu nome, ela tem que ser, ela é uma fofoqueira, ou seja, usando critério de me ameaçar, através da situação com Sônia também, elas me linchando, a conveniência, porque também conhecia meu corpo, aí temos todo um panorama de volta a colocar, todo um panorama, por isso que eu ainda fiz questão de comprar as bombinhas lá, e quem são eles para falar o que é isso e achar que viu isso ou aquilo, né, que querem me controlar num cabresto, e implica que eles não só querem manter os relacionamentos dele e ganhar muito em cima disso, como eles querem que eu não tenha, que eu toma nome de tudo, quando depois tem direito. Aí a outra tava falando, imagina se você é lésbica. Eu falei, mas eu não sou. Aí me abraçou, se eu tivesse com você e pegasse assim, aí tocou o telefone, que eu tinha desbloqueado o negócio, tocou morrando. Eu estiquei, fiquei falando com ele, meio ela vendo que eu parei de malhar, porque eu também tava de saco cheio de malhar do lado dela, precisava aquecer com pouca carga, ela se matando no sumô, fazendo estife, não tirou nada dali, né? No todo eu tava chateada, então eu querendo entender o que são as pessoas primeiro, né? Aí eu fui fazendo, fiz umas 2, 3 de aquecimento, ligou ali, eu estiquei aquilo toda a vida olhando o panorama de trânsito, deixando ele me ver, porque ele nunca mais me viu, e até que ponto ele estava numa obra, filmando uma obra, perguntando assim, que só queria olhar, me ver assim, com a pessoa e tal, tentando ser educado, aquela coisa assim, mas eu virou um empecilho em muitas gravidades, que eu, né, não sei dele, não sabe de mim, ele não está com cara de 30 anos ou uma coisa assim, toda educada, perguntando do cabelo, eu não consigo falar, né, a língua, e tento otimizar um monte de coisa, ele tentou escrever, eu tentei escrever, só que as respostas que eu quero ele não me dá, de fato ele, né, é muito difícil uma pessoa ser como eu, mas tem coisas que não foram esclarecidas e que a distância se tornou praticamente impossível, então eu grito de justiça para todos os lugares, e não passa a mão na cabeça de filha da puta nenhum, porque todos me ameaçaram. Então nós temos uma pauta muito grande sobre isso aí, e como eu não durmo com nada disso aí, eu quero resolução em todos os lugares do mundo.